Uma mudança no cenário corporativo. A tecnologia nunca esteve tão presente em nosso cotidiano. Para procurar emprego, por exemplo, não precisa mais sair batendo de porta em porta, distribuindo currículos. Estamos na era das entrevistas remotas, Renata. As videochamadas agilizam aí o processo seletivo nas empresas, mas não dispensam o bom preparo dos candidatos, hein? O Hoje em Dia foi ouvir especialistas no assunto para saber o que faz a diferença na hora de disputar uma vaga nesse ambiente virtual. Acompanhe na reportagem de Elaine Cortez. Já há algum tempo, plataformas conectam pessoas e oportunidades. E no último ano, essa avaliação ficou ainda mais tecnológica. Desde o início da pandemia, os processos seletivos eles são muito mais remotos que presenciais. E a grande novidade foi a videoentrevista, que os candidatos se apresentam a partir desse recurso sem necessariamente ter que apresentar o seu currículo. Você é literalmente o seu currículo. A aceleração digital provocada pela pandemia mudou completamente os processos seletivos. Agora, comunicação e domínio dos recursos audiovisuais são exigências para candidatos de todas as áreas. A Karina é chefe de cozinha e olha só o que aconteceu na entrevista dela. Como era uma vaga para cozinha, né, para chefe de cozinha, eles pediram para eu cozinhar ali, na entrevista mesmo. Essa foi a etapa surpresa. E lá estava ela, na mesa da cozinha de casa, como se fosse um reality de um programa culinário. Mas a gente percebe que eles exigem muito uma propriedade de fala da língua portuguesa bem melhor do que a gente teria anteriormente, até porque é o tempo, né? Eles têm que usar esse tempo hábil e se você não souber se comunicar ali e não tiver uma gramática boa, já é eliminado. É isso mesmo! Uma das maiores agências de entrevistas e encaminhamentos da internet apontou que 34% dos candidatos são eliminados por causa dos erros de gramática e 10% deles pela dificuldade de expor os objetivos profissionais. A comunicação continua, sim, sendo uma competência crítica, porque a forma como o profissional articula as suas ideias, a forma como ele organiza o pensamento e apresenta os benefícios da sua proposta é muito relevante para o trabalho na equipe, para a forma como os outros o percebem também. E boa comunicação está longe de ser só o português afiado, viu? Eu ensaiei, gravei, olhando para o espelho, gravei para ver se eu não estava falando demais, falando coisas que não teriam, né, sentido. Mas foi uma filmagem. Peguei o celular, filmava, assistia, falei assim, tá bom, tô preparada. Falar demais, contar de menos. Qual é a medida? O Hoje em Dia foi em busca de ajuda para te dar algumas dicas. Pouco adianta exibir um português super afiado se a sua comunicação estiver travada ao fazer uma videoconferência ou gravar um vídeo de apresentação. Afinal, cada vez mais os processos seletivos se valerão dos recursos tecnológicos e da apresentação audiovisual. Então, vamos começar pela forma. Cuidado com o fundo. Evite ficar encostado na parede. É sempre melhor um pouco de profundidade no espaço. Prefira uma composição com móveis, livros e quadros, uma decoração discreta e, quem sabe, um pouco de verde. Mas cuidado, todo o ambiente diz um pouco sobre quem é você. Frases, emblemas políticos, artigos do seu time de futebol costumam ser símbolos perigosos. Na dúvida, prefira um fundo neutro. Tem dúvida de onde posicionar a câmera? Escuta só, em posição. A sugestão é que você teste antes com a câmera espelhada para você. Sente-se confortavelmente com a postura alinhada numa cadeira, não na cama ou no sofá. Ao gravar um vídeo, não faça isso ao estilo selfie. Posicione o aparelho num local estável caso você não tenha um tripé. E jamais corte seus braços do enquadramento, porque gesticular torna a sua comunicação mais fluida. Atenção para onde você olha, de olho na câmera.
Ao gravar um vídeo de apresentação, é importante olhar o tempo todo para a lente da câmera. Isso conecta com o recrutador e mostra interesse. Agora vamos falar de conteúdo. Organize as ideias. Escreva um roteiro simples e objetivo. Comece com a sua apresentação pessoal. Em seguida, fale sobre sua formação acadêmica e experiência profissional. Compartilhe seus objetivos, competências e realizações profissionais. Dê preferências para o que tenha relação com a vaga a que você está se candidatando. Reforce seu interesse pela vaga e agradeça a oportunidade. E depois é torcer pelo resultado. Andrei é do Paraná e passou por um processo em 5 etapas. Disputou a vaga com gente do Brasil inteiro. A minha experiência ela foi muito positiva. Primeiramente por ter sido algo novo, a primeira vez que eu fiz esse processo de formato online e tal. Então tudo que a gente faz pela primeira vez a gente acaba aprendendo bastante com isso, né? Segundo, pela praticidade. Então eu não peguei trânsito, eu não corri o risco de chegar atrasado. Então isso foi muito melhor. E a segurança que a gente tem de estar na nossa casa. Então a gente se sente um pouco menos pressionado ali na conversa e tal, por a gente estar num ambiente que a gente conhece. E o melhor de tudo foi que no final deu tudo certo, que eu fui contratado. Então a experiência foi maravilhosa. A Karina e o Andrei se deram bem. Fizeram a lição de casa direitinho. A combinação mais desejada pelas organizações é essa: boa conexão e ótima comunicação. No final das contas, se houver 2 candidatos com nível técnico semelhante, aquele que melhor se comunicar vai ficar com a vaga.